Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida, e é uma alegria estarmos juntos mais um dia compartilhando a palavra de Deus. Nós estamos meditando na carta aos Romanos e o nosso capítulo de hoje é o capítulo 16, o último capítulo dessa carta. Nós vimos quão poderosas são essas escrituras, nos ensinam plenamente a respeito da doutrina da justificação e como nós podemos colocar essa vida justa que Cristo conquistou para nós em prática. E aí esse último capítulo, o apóstolo Paulo faz toda uma saudação, né, saudando vários irmãos, falando o quanto esses irmãos são amados, trabalham arduamente no Senhor. E aí, ali a partir do versículo 17, ele vai recomendar aos irmãos para que eles tomem cuidado com aqueles que causam divisões e que colocam obstáculos no ensino do evangelho genuíno, aquele evangelho que eles têm recebido. Ele fala que essas pessoas que causam divisão, na verdade, não estão servindo a Cristo, estão servindo a si mesmas, aos seus próprios apetites, e eles acabam ganhando as pessoas através de bajulação, de palavras suaves, acabam enganando os ingênuos. E aí o apóstolo Paulo escreve assim, depois que ele fala isso, ele escreve assim, e esses são os versículos que eu quero ler com os irmãos, os versículos 19 e 20, que está escrito assim: Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre. Mas eu quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará a Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Amados, ele vem e ele recomenda ali, né, nos versículos 17 e 18, que os irmãos tomassem cuidado com esses que vêm com um tipo de ensino, que é um ensino que causa divisão. E aí ele diz assim, olha, todo mundo tem ouvido falar da obediência de vocês e eu me alegro muito por isso. E eu quero que vocês sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em outra versão diz, sejam simples para o mal ou então ingênuos para o mal. E eu fui olhar essa palavra simples, ingênuo ou sem malícia no original grego, e é uma palavra que significa no original não misturado, ou seja, algo que é puro. Quando você vai falar algo, um metal que é puro, que não é misturado com outros metais, falar do ouro puro, usa-se essa palavra no original grego que é akeraios, para dizer que é um metal puro. E é essa a palavra que o apóstolo Paulo utiliza aqui para dizer: sejam sem mistura, sejam puros em relação ao que é mal. Ou seja, não tenham nada a ver com o mal. Não sejam misturados com a maldade, com aquilo que é mal. Pelo contrário, sejam sábios em relação ao que é bom. E esses sábios no original significa ser mestre, desenvolver habilidades. Ou seja, seja um mestre, desenvolva as habilidades em relação ao que é bom, mas não se misture com aquilo que é mal. E aí vem uma promessa extraordinária. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. É interessante que ele fala em breve o Deus do quê? O Deus da paz. E nos versículos anteriores está falando exatamente para a igreja tomar cuidado com quem? Com aqueles que causam divisão, ou seja, com pessoas que não trazem a paz de Cristo. Pelo contrário, pessoas que servem a si mesmas e só querem causar divisão no corpo de Cristo. E aí ele olha para a igreja e diz, por isso que eu quero que vocês sejam sábios, ou seja, desenvolvam as suas habilidades em relação àquilo que é bom, mas em relação àquilo que é mal, vocês não se misturem com o que é mal. Sejam puros em relação a tudo aquilo que é mal. Amados, essa é a direção de Deus para nós, a orientação de Deus para nós.
Nós fomos chamados para viver em paz. Nós fomos chamados para viver em paz como corpo de Cristo. Por isso que nós devemos desenvolver todas as nossas habilidades e cada vez mais crescer naquilo que é bom. E não devemos nos misturar com o que é mal, com a maldade. E aqui, amados, eu quero frisar algumas coisas que muitas vezes nós só pensamos lá em algumas práticas, mas eu quero falar um pouquinho para nós olharmos para dentro de nós. Toda mudança começa em nosso coração. E quando a palavra vem e diz aqui que nós devemos ser sábios, desenvolver habilidades em relação ao que é bom e não nos misturarmos com a maldade, com aquilo que é mal, nós podemos fazer uma análise em nosso coração. Será que nós temos misturado no nosso coração orgulho, prepotência, egoísmo, ira, rancor? Será que nós temos deixado essas coisas um pouquinho, ainda que seja 5% ali do nosso coração, tem um pouquinho de falta de perdão, um pouquinho daquilo que é mal? A palavra nos garante. A orientação, o conselho de Deus para nós é que nós não sejamos misturados com nada que é mal. E o Senhor, Ele anseia o quê? Ele anseia trazer à tona essas coisas para que nós possamos nos livrar delas. Amados, quando nós estamos passando no nosso processo de santificação, de transformação, muitas vezes nós começamos a perceber que existem coisas más dentro de nós e que o Senhor quer o quê? Quer limpar, quer purificar, quer lançar tudo isso fora. É por isso que a palavra nos fala que nós somos provados como um ouro. A nossa fé é provada como um ouro que passa pelo fogo. Isso você pode encontrar lá em 1 Pedro, no capítulo 1. A nossa fé é provada para se mostrar pura, genuína. O intuito que quando nós vemos a separação, o ouro, ele não é encontrado no estado puro. Ele é encontrado misturado com outros metais. E no processo de purificação do ouro, ele é colocado no fogo a altas temperaturas para que os outros metais que são mais leves que ele subam e ele que é mais pesado desça. Aí aqueles metais que são mais leves que ficaram na superfície, eles são o quê? Retirados, são considerados impureza que estava misturado ali com o ouro puro. E assim é na nossa vida, amados. Por isso que o Senhor, quando Ele nos orienta aqui a nós não termos malícia em relação ao mal, a nós não nos misturarmos com o mal, é um processo que nós precisamos nos sujeitar e precisamos deixar Deus mostrar aquilo que é mal em nosso coração, que Ele quer limpar, que Ele quer tirar, que Ele quer arrancar. Por isso que muitas vezes nós somos colocados no fogo e aí às vezes nós não entendemos quando passamos pelo fogo, mas o fogo não é para nos destruir, o fogo é para nos purificar, o fogo é para deixar aquilo que é puro, aquilo que não está misturado, para tudo aquilo que é impureza sair, para Deus retirar tudo aquilo. Mas, amados, nós precisamos nos sujeitar a esse processo. E é interessante que o apóstolo Paulo vem e escreve assim, ó, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Ou seja, vocês servem a um Deus da paz. O que Deus trabalha em vocês, o que Deus atua em vocês é para estabelecer a paz. E em breve ele esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amados, tudo aquilo que nós vivemos nesse processo de purificação, para quê? Para que de fato nós sejamos sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Tudo que nós enfrentamos no nosso processo de amadurecimento, de crescimento, para que a gente possa viver assim como as Escrituras nos dizem, é um processo muitas vezes doloroso, que nós precisamos passar, enfrentar, mas o Senhor é um Deus de paz e Ele está conosco e Ele é por nós. Nós temos a promessa de que Deus nunca nos deixará, nunca nos abandonará. Amados, eu quero encorajar vocês a
se renderem mesmo a Deus e a deixar Ele trabalhar nos seus corações, para que de fato nós sejamos sábios em relação ao que é bom, ou seja, possamos ser mestres, desenvolver toda a habilidade possível que o Senhor nos dá em relação ao que é bom, e que nós sejamos sem malícia, que nós sejamos puros, que nós não sejamos misturados com aquilo que é mal, que eu e você nos sujeitemos a esse processo. É um processo de amadurecimento, é um processo em que muitas vezes somos provados como o ouro é provado, como o ouro é colocado no fogo para se tornar puro. Assim acontece conosco. Mas que eu e você nos rendamos a esse processo e que todas as impurezas nós possamos deixar Deus levar embora, tirar mesmo, e que nós sejamos excelentes em relação àquilo que é bom, sábios em relação àquilo que é bom, em relação àquilo que está de acordo com a palavra de Deus. Que nós não tenhamos mistura, que em nosso coração não haja nada misturado, que não haja uma falsa humildade, que não haja orgulho, que não haja egoísmo, que não haja rancor, falta de perdão, pelo contrário, que nós não sejamos em nada misturados com aquilo que é mal, mas que em tudo nós sejamos puros, ou seja, sem as impurezas da maldade. Amados, eu oro para que eu e você possamos nos render a esse processo e possamos deixar Deus tirar tudo aquilo que precisa ser tirado de dentro de nós. Porque nós vivemos, amados, a nossa vida é uma manifestação daquilo que nós alimentamos no nosso interior, no nosso coração. Provérbios 4:23 fala isso, que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede a nossa vida, é ali que está a nossa fonte de vida. Então, se nós deixamos o nosso coração ter coisas ruins, mistura de maldade ali no nosso coração, nós não conseguiremos viver toda a vida que Deus tem para nós. Sempre haverá um pouco de impureza sendo manifestada. E uma vida assim não é simplesmente uma vida que não glorifica a Deus, que não agrada a Deus, mas é uma vida que não nos satisfaz, não nos alegra. Nós precisamos compreender, amados, que a nossa vida nós só sentiremos satisfeitos, felizes, alegres, quando vivermos uma vida de acordo com a vontade de Deus, porque é para isso que nós nascemos. Nós fomos criados para um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Nós fomos criados para ser o reflexo de Deus. Quando a palavra diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, é para nós refletirmos a Deus. E quando nós não vivemos assim, nós não conseguimos nos sentir satisfeitos, não conseguimos nos sentir alegres. Então, todo o processo de purificação, todo o processo de santificação que nós enfrentamos, que Deus trabalha e atua em nós, para que de fato nós sejamos sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal, todo esse processo não é somente, já é glorioso demais, né? Tudo isso não é só para a glória de Deus, porque tem gente que pode pensar assim, tá bom, é para a glória de Deus. É para a glória de Deus, claro, óbvio, mas é também para a nossa satisfação, amados, para que nós possamos levar uma vida satisfeitos, contentes, felizes, porque é para isso que nós nascemos, para glorificar a Deus. E se nós entendermos isso, que a nossa vida, quando glorifica a Deus, traz satisfação e alegria para nós, nós começamos a nos render mais, né? Porque nós achamos que vamos nos sentir satisfeitos e alegres simplesmente satisfazendo as nossas vontades. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque nós fomos criados para ser o reflexo de Deus sobre a terra. Por isso, imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser o quê? A luz. Deus é luz e Ele quer que nós sejamos o reflexo dele. Nós fomos chamados para isso, fomos criados para isso. E isso vai acontecendo à medida que nós nos relacionamos com ele, porque é para isso que ele nos gerou, é para isso que ele nos criou, para termos esse relacionamento com ele. E a partir desse relacionamento, nós começamos a revelar, a manifestar a vida dele,
começamos a refletir quem Ele é. E aí sim nós começamos a nos sentir felizes, satisfeitos. Que eu e você possamos entender isso e possamos nos render a esse processo. Que em nome de Jesus nós nos rendamos ao processo de sermos sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em nome de Jesus, porque esse é um processo de purificação, de santificação que o Senhor mesmo quer efetuar em nós, mas depende da nossa rendição. Ele não pode atuar em nós sem que nós deixemos que Ele atue em nós. A vida nova, a regeneração, Ele nos deu gratuitamente, nós recebemos pela fé. Mas a santificação, o processo de santificação, nós precisamos deixar Ele fazer. Tanto que quando nós lemos lá em Apocalipse 3:20, um versículo tão citado, que diz que Jesus está à porta e aquele que abrir a porta, ele entrará e ceará com ele, nós achamos que aquela palavra é para os ímpios, mas aquela palavra é para a igreja. Aquela palavra está inserida na mensagem de Jesus Cristo para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que estava afastada da mensagem central do evangelho. Uma igreja que estava afastada de Cristo Jesus, que estava imersa em si mesmo, achando que tinha tudo. E aí o Senhor diz, mas na verdade vocês não têm nada, vocês estão pobres, cegos, nus. Vocês precisam se arrepender. E aí Jesus diz, eis que eu estou à porta e bato. Amados, esse versículo é para a igreja, não é para os ímpios. O Senhor está à porta do nosso coração. Quando nós começamos a nos ensoberbecer e achar que sabemos tudo, que somos isso ou aquilo, que é a mensagem, depois você lê lá em Apocalipse capítulo 3, a mensagem para o anjo da igreja em Laodiceia, ou seja, para o líder, para o pastor, para o mensageiro da igreja em Laodiceia. E aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Amados, o Senhor quer, Ele deseja nos tornar sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. E Ele está à porta batendo, e é nós que precisamos abrir e deixar Ele atuar nas nossas vidas, transformar o que precisa ser transformado, tirar as impurezas que precisam ser tiradas. Em nome de Jesus, que eu e você nos rendamos a esse processo. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigada pela Tua palavra. Obrigada pelo Teu ensinamento. Obrigada porque o Senhor nunca nos abandona. Pelo contrário, o Senhor quer sempre atuar em nós para o nosso bem. O Senhor quer nos ensinar. O Senhor quer nos moldar. Pai, eu oro para que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos nos render à atuação do Teu Espírito em nosso coração. Pai, que de fato nós aprendamos a ser sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Que no nosso coração não haja espaço para nada que é mal, Senhor. Em nome de Jesus, pelo contrário, que nós aprendamos a desenvolver as habilidades, que nós aprendamos a desenvolver, a ser mestres em relação ao que é bom, em relação à tua vontade, em relação àquilo que está coerente com a tua verdade, com a tua palavra. Nos ajuda, Pai, a vivermos assim. Nós queremos que de fato a nossa vida seja para a sua glória. Pai, que eu e os meus irmãos entendamos que quando nós vivemos para a sua glória, nós nos sentimos alegres, felizes, contentes, satisfeitos, independente das circunstâncias que nós estejamos vivendo. Ah, Pai, que eu e os meus irmãos entendamos isso e possamos nos render dia após dia após dia, em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.